Olá, como é que você está? O Partido Comunista Chinês tem apoio massivo das Big Techs em prol sua propaganda positiva do seu regime totalitário. Mas antes de tudo, se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode adquirir meu livro através da editora Letra Capital ou a Livraria da Travessa, e você que mora fora do Brasil pode adquirir através da Amazon. E também você que mora no Brasil e quiser me apoiar com o Pix, está aí na descrição do vídeo ou no Spotify. Pois bem, não é segredo para ninguém o que a China tem de influência ao redor do mundo através do seu dinheiro, né? Não é somente em países de terceiro mundo, como Sri Lanka, Brasil, Chile, Argentina, entre outros. Bom, e também não é segredo para ninguém que o YouTube ajuda na propaganda da desconstrução do Ocidente através de quem coloca mais dinheiro ali com eles. Vou contar uma história rápida aqui para você. A revista The Epoch Times e a NTD foram fundadas por exilados políticos chineses e taiwaneses, muitos deles praticantes do Falun Gong. O Falun Gong é uma prática espiritual chinesa que combina meditação, exercícios de Qigong e ensinamentos morais baseados em verdade, compaixão e tolerância. O movimento cresceu rapidamente na China durante os anos 90, atraindo milhões de seguidores. Mas em um país totalitário, isso obviamente jamais daria certo. Mas em 1999, eu lembro muito bem dessa notícia. Eu estava no colégio, cheguei da escola e estava passando no jornal Hoje. O Partido Comunista Chinês, o CCP, baniu o Falun Gong, rotulando-o como uma seita perigosa e uma ameaça à estabilidade política daquele país livre e democrático. Entre aspas. Tudo começou após um protesto pacífico de 10 mil praticantes em Pequim. Desde então, os seguidores enfrentam uma perseguição brutal, prisões, campos de trabalhos forçados, tortura e, segundo denúncias, até a extração forçada de órgãos, inclusive fora da China. Olha, eu conversei com praticantes disso lá em Washington, também conversei com a minoria Uighur, que também estava em Washington, a respeito de tudo isso que estava acontecendo na China, e eu vi imagens absurdas. E olha essa notícia aqui de mais de um ano atrás, né? Dia 24/4/2024, no El Confidencial, aqui na Espanha. O que fazemos com os espiões da China? O grande desafio da contra-inteligência europeia. Na última semana, vários supostos espiões chineses foram presos. Esses casos exemplificam os tentáculos mais visíveis da espionagem chinesa na Europa. Por que eu trouxe essa notícia? Porque faz parte do que a gente vai discutir a respeito da notícia da The Epoch Times, mas de como o Partido Comunista Chinês ele tem influência em todo o mundo, principalmente com o dinheiro que ele aporta através. Porque a China ela é o maior exportador que existe, por isso que eles querem ultrapassar os Estados Unidos através dessa influência ali nos Estados Unidos. E você que me acompanha nas redes sociais sabe que todas as semanas eu estou em Madrid estudando, né? Eu ainda estudo governo e liderança aqui na União Europeia e eu tenho um professor que ele é eurodeputado, um excelente advogado e eurodeputado que é o Jorge Buxad. Ele é um catalão. Eu me recordo em uma das suas aulas, ele falando sobre a União Europeia e do lobby que tem em cima dos políticos ali em Bruxelas, ele disse que é ali que a integridade de um político é testada todos os dias, 24 horas por dia, porque existe muito dinheiro ali envolvido e essa galera tá ali. Por exemplo, esses espiões chineses foram pegos ali na União Europeia, principalmente com instalações telefônicas dentro do Parlamento Europeu, para você ter ideia. E a influência do Partido Comunista Chinês ele ficou óbvio durante a pandemia, né? O CCP exerce influência em organizações supranacionais. Eu estou falando da União Europeia, ONU e Unesco. Apesar de a ONU, a Unesco e a Unicef não terem poderes, na teoria, de serem supranacionais, elas exercem poderes supranacionais em todo o mundo. A partir de suas diretrizes, essas organizações internacionais que eu mencionei, e que é encabeçada pela ONU, elas exercem influência total em todos os departamentos de um país. Olha, isso está tudo especificado em atas. Um exemplo claro disso é o Simpósio Internacional da Unesco, realizado em Pequim em 27 de novembro a 2 de dezembro de 1989. Esse simpósio definiu para onde iria a educação dos países no século XXI. Naquele evento, com a presença de figuras como Colin Powell, então assistente do diretor-geral da Unesco para a educação,
ficou evidente a agenda para o século XXI. Uma educação não cognitiva e multidimensional, onde a família seria excluída e a tecnologia assumiria o protagonismo. É aí que eu quero chegar. Esses planos, testados por décadas em países como a própria China, foram expandidos para as massas do Ocidente. E quem seria responsável por implementá-los em nações como Brasil e Estados Unidos? Por exemplo, o Estado como Estado totalitário, eu estou falando. Isso não é surpresa. Essa doutrinação tem raízes na remota União Soviética. Você sabe que a União Europeia, por exemplo, ela é uma União Soviética, aos moldes adaptados de hoje, mas tudo são imposições ali. Como eu falei do meu professor, que é eurodeputado, ele disse que todas as diretrizes especificadas pela União Europeia já vêm pré-fabricado. Não existe bancas e chapas para a criação de novas leis e regras que permeiam aqui a União Europeia. São simplesmente pré-fabricadas e postas para votação, ou mesmo implementados sem o aval dos próprios deputados ali, segundo ele. Bom, 35 anos depois desse simpósio, lá de 1989, a The Epoch Times vem com esse título. Esse título é de hoje, no dia 20 de maio de 2025. Como o regime chinês usa o YouTube para influenciar os americanos? Segundo a reportagem, a rede social que pertence ao Google tem sido usada para promover a propaganda do regime totalitário chinês. Aquele mesmo que extrai órgãos dos seus opositores, daqueles que seguem o Falun Gong, e minorias como os próprios uigures, que eu conversei lá em Washington. Eu conversei com um representante geral deles. E eu não sei se você também percebeu que nos últimos anos a gente viu uma ascensão desses influencers chineses que têm lojas, por exemplo, como na 25 de março. Será que os donos dessas lojas não podem ser chineses a serviço do Partido Comunista Chinês? Isso é uma especulação minha, mas, na minha opinião, eu creio que sim. A exemplo do que a gente tem visto aqui na Europa. Porque aqui na Europa tem muitos chineses donos de lojas, aí, como você bem vê no Brasil. E não é por coincidência que eles são influencers, né? Abrindo a janela de Overton. Não, a China não é tão ruim assim, porque ela permite que os seus venham aqui trabalhar, que são pessoas engraçadas, influentes, e aí, consequentemente, sensibilizando a opinião pública a respeito do que acontece na China. O CCP manipula a opinião pública, especialmente no YouTube, há pelo menos 2 ou 3 anos. A estratégia? Usar rostos estrangeiros, não chineses, para espalhar sua narrativa. Essas operações de influência fazem parte da chamada Guerra Irrestrita do CCP, que visa destronar os Estados Unidos como superpotência mundial. Isso vai demorar, né? Porque os Estados Unidos, ele é uma potência mundial pela sua economia doméstica. E você que é economista que está me escutando pode confirmar isso. A gente sabe que na China existem muitas cidades fantasmas porque não existe uma economia forte. Tem ali os principais centros como Pequim ou Xangai, mas os outros são propriamente cidades fantasmas, que são construídas e destruídas para parecer que eles têm uma economia doméstica. Olha, o YouTube Wen Tzu-yu, taiwanês que produziu um documentário sobre a infiltração do CCP nas redes sociais, afirmou: a propaganda é crucial para o poder do CCP. Eles se fortalecem com ela antes mesmo de pegar em armas. Foi o que aconteceu no passado, segundo Wei Tzu-yu. Nas redes americanas, o regime foca em atacar o que chama de 5 venenos. O movimento pela democracia, defensor da independência de Taiwan, ativistas tibetanos, uigures e praticantes do Falun Gong. YouTubers famosos, como o comentarista político Tim Pool, revelaram que receberam e-mails de desconhecidos oferecendo centenas de dólares para postar vídeos contra o Falun Gong. Aqui no Brasil, durante a pandemia, vários influencers viajaram para a China, com todas as despesas pagas, obviamente, pelo Partido Comunista Chinês, e obviamente com roteiros controlados. Eles gravavam vídeos em igrejas dizendo que não havia perseguição religiosa. Eles até apareceram na Jovem Pan. Eu lembro desse... Depois eu vou procurar aqui e vocês me perguntam, ou eu posto aqui durante a edição. E alguns desses influencers são muito mais sofisticados, criticam o CCP em pequenas questões para ganhar credibilidade, uma tática conhecida como pequenas críticas e grande ajuda, né? Vai lá, planta semente e finge que nada está acontecendo. Mas os números não mentem.
Criadores de conteúdos que criticam o CCP, como Chris Chappell, ele tem aquele canal China Uncensored. É bem bacana esse canal, eu já sigo já tem uns 5, 6 anos. E David Zhang, este último ex-repórter da The Epoch Times, com um canal de 1.300.000 inscritos, relatam vídeos derrubados e quedas drásticas na sua audiência. No entanto, o YouTube se defende dizendo que o algoritmo privilegia conteúdos de alta qualidade. Mas convenhamos, parece que a alta qualidade é de quem paga mais, né? Na verdade, é alta somas em dinheiro. Até hoje, vídeos sobre vacinas e outros temas sensíveis são frequentemente removidos do YouTube. Mas o que fica claro é, o YouTube, quer queira ou não, eu acho que eles querem muito, está sendo usado como ferramenta de propaganda de um regime que silencia e destrói seus opositores, mata, assassina, faz tudo isso de mal. Bom, a propaganda é a alma do regime totalitário, de todos os regimes. Foi assim com a KGB, até o próprio Império Britânico fez uso dessa propaganda para se instalar como potência mundial no passado, né? E hoje a gente vê o movimento revolucionário, que faz parte desses regimes totalitários aí, infiltrados em todas as partes. Nas universidades, as universidades viraram campo de propagação de ideologias, né? Se você tem o seu filho, eu particularmente, se o meu filho não quiser estudar, eu falo, ó, não vai estudar, mas vai ser empreendedor. Mas eu vou dar educação em casa, porque a gente sabe que hoje as universidades e a educação, como eu falei no começo desse vídeo, ali, desde aquele simpósio que teve na China em 1989, foi para realmente tirar o poder das famílias para educar os seus filhos, né? E através da propaganda e tendo a tecnologia como principal arma para moldar a cabeça de seus filhos. Obviamente que no futuro nós não teremos, se a gente não lutar ou ir realmente para a guerra, né? A gente não terá mais liberdade de pensamento, a gente vai ser simplesmente programado. Essas questões têm sido vistas em todos os momentos. Eu até mencionei no meu livro sobre essas questões de colocar as pessoas em currais online, através da manipulação, da propaganda e também da programação através da inteligência artificial, né? Você sabe que não existe inteligência artificial, mas sim a programação, né? Isso são programação através de Large Language Models. Enfim, esteja atento, busque conhecimento e não esqueça de compartilhar esse conteúdo e apoie o meu trabalho, tá bom? Tchau!